Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Inglês Correto de Textos em Inglês, onde estarei lendo para vocês vários textos em inglês e fazendo a parte em português também para que você possa treinar o seu listening, a sua habilidade de compreensão oral. Algumas pessoas já tinham me pedido esse tipo de conteúdo e eu quero entregar aqui para vocês nesse primeiro formato teste. Inclusive, pode deixar comentários e sugestões se vocês querem algum formato diferente, que a gente vai testando e vendo como é a melhor forma de você aprender. Meu nome é Paula Xavier e bora para o primeiro texto. O primeiro texto que eu vou ler para vocês em inglês é do Felipe Xavier, meu esposo, a outra parte do canal, né? Paula e Felipe Xavier. E é um texto que está no Medium. Na verdade, todos os textos que eu vou ler nesse episódio estão no Medium. E esse primeiro é do Felipe Xavier. O texto se chama We Were Born on the Same Day. Lembrando que eu e o Felipe vamos disponibilizar um PDF contendo o link desses textos do Medium para você achar mais fácil. E como a gente está pensando em fazer vários episódios, a gente quer colecionar os links organizados no PDF para ficar mais fácil de você encontrar. A gente não pode copiar o texto inteiro para o nosso PDF porque isso seria plágio e a gente não quer problema. Então a gente vai disponibilizar o link do texto se você quiser ver a transcrição. E aí você pode procurar a tradução colocando no Google Tradutor, mas aí já é com você. Começando então, vou fazer um parágrafo em inglês, depois o português. Inglês, português e assim sucessivamente até acabar o texto. We were born on the same day. Nascemos no mesmo dia. Except it was 4 years apart. Exceto que foram 4 anos de diferença. The year was 2015. O ano era 2015. I had been invited by my uncle to visit the church he'd been going for a while at that point. I come from a Christian family with a church-going habit, but due to some problems I had with the last institution I had taken part in, I was in between houses of God. Eu tinha sido convidado pelo meu tio para visitar a igreja que ele frequentava há algum tempo. Venho de uma família cristã com o hábito de ir à igreja, mas devido a alguns problemas que tive com a última instituição que participei, fiquei entre as casas de Deus. I accepted the invitation based on the event's name. Home Music was the title of the gathering filled with young people interested in having the kind of fun we Christians enjoy. There was the word music in the name. It couldn't go wrong, right? I am being a little sarcastic for the sake of storytelling. I really am a Christian. I knew there would have a bunch of music and I'm always up for that. Music, I mean. Aceitei o convite com base no nome do evento. Home Music foi o título do encontro, repleto de jovens interessados em se divertir como nós cristãos gostamos. Tinha a palavra música no nome. Não podia dar errado, né? Estou sendo um pouco sarcástico em nome da contação de histórias. Eu realmente sou cristão. Eu sabia que haveria um monte de música e eu sou sempre pronto para isso. Música, eu quero dizer. When I got there, I saw a lot of people, most of them youngsters in search of something. I can't tell you what it was. I had no idea what I was looking for. I was just there. Quando cheguei lá, eu vi muita gente. A maioria jovens em busca de alguma coisa. Não sei dizer o que era. Eu não tinha ideia do que estava procurando. Eu apenas estava lá. Almost a year before that, I had the breakup of the century. Engaged for a year, together for 3, one of us had the awesome idea to pull the plug on the whole wedding operation. A terrible idea back in 2014, but in 2021 not so much. And save us all from a marriage failure. Quase um ano antes disso, tive o rompimento do século. Noivos há 1 ano, juntos há 3, um de nós teve a incrível ideia de encerrar toda a operação do casamento. Uma ideia terrível em 2014, mas em 2021 nem tanto. E nos salvar de um fracasso no casamento. I found what I didn't know I was looking for. Encontrei o que não sabia que eu estava procurando. Anyways, I was there with some loud music and a room full of people praising God. Some of them were jumping, some were just walking around, some were talking, and I was just enjoying the music.
Well, not only the music, I had spotted a really beautiful girl who was responsible for an angelical high-pitched powerful voice on stage. De qualquer forma, eu estava lá com uma música alta e uma sala cheia de pessoas louvando a Deus. Alguns deles estavam pulando, alguns estavam apenas andando, alguns estavam conversando, e eu estava apenas curtindo a música. Bem, não só a música. Eu tinha visto uma garota muito bonita que era responsável por uma voz angelical poderosa no palco. It was magical, I can tell you that. I watched her through the rest of the evening, but I didn't have the guts to talk to her. And that was on and for the next few weeks that I started going to that church. I would see her all the time, but never speak with her. I did not know how to approach her. Foi simplesmente mágico, eu posso te dizer isso. Eu a observei pelo resto da noite, mas não tive coragem de falar com ela. E foi assim, e nas semanas seguintes comecei a frequentar aquela igreja. Eu a via o tempo todo, mas nunca falava com ela. Eu não sabia como abordá-la. I started hanging out with a bunch of people from the church, and this guy reached out to me and started talking, kinda welcoming me into that new social group. Let's call him Bruno. It was a great way for me to meet people, but I was really interested in meeting someone specifically. Comecei a sair com um monte de gente da igreja e esse cara me procurou e começou a falar, meio que me acolhendo naquele novo grupo social. Vamos chamá-lo de Bruno. Foi uma ótima maneira de conhecer pessoas, mas eu estava realmente interessado em conhecer alguém especificamente. If I don't talk, she will. Se eu não falar, ela vai. One morning, after a few days or weeks, I'm not really sure how long it was since I had started going there, she approached me. Certa manhã, depois de alguns dias ou semanas, não tenho certeza de quanto tempo fazia desde que comecei a ir lá, ela se aproximou de mim. Her first line was, Are you Felipe Xavier? I heard you're friends with my brother. Sua primeira fala foi, Você é o Felipe Xavier? Ouvi dizer que você é amigo do meu irmão. I had no idea who her brother was. I didn't even know her name. Then I said, Sure, it's me. Nice to meet you. Eu não tinha ideia de quem era o irmão dela, nem sabia o nome dele. Então eu disse, Claro, sou eu. Prazer em te conhecer. After that, I don't remember much, but I know that she told me her name. Paula had the cutest voice and the kindest look on her face. Did I say I was stupidly in love with someone I hadn't met yet? Depois disso, não me lembro muito, mas eu sei que ela me disse o nome dela. Paula tinha a voz mais fofa e o olhar mais gentil em seu rosto. Eu já falei que eu estava estupidamente apaixonado por alguém que eu ainda nem tinha conhecido? I went home, but I couldn't get her out of my mind. I had to search more about her, and most importantly, I had to find out who her brother was. What if she asked me again? Fui para casa, mas não conseguia tirá-la da minha cabeça. Eu tinha que pesquisar mais sobre ela, e mais importante, eu tinha que descobrir quem era o seu irmão. E se ela me perguntasse de novo? Stalker, is that you? Perseguidor, é você? I went on Facebook and found her. I saw a bunch of pictures, but one thing got my attention, her date of birth. It matched mine. Then came the thought, there's the conversation started I need. I called her on Facebook Messenger with the opening line of, When is your birthday? And what a coincidence it was that we were born on the same day, with 4 years apart, but still. Entrei no Facebook e a encontrei. Eu vi um monte de fotos, mas uma coisa me chamou a atenção, a data de nascimento dela. Combinou com a minha. Aqui está o puxador de assunto que eu preciso. Eu a chamei no Facebook Messenger com a abertura, quando é o seu aniversário? E que coincidência foi que nascemos no mesmo dia, só que 4 anos de diferença, mas mesmo assim. We talked a lot for the next few days, and I found out who her brother was. It was the guy who introduced me to everybody and made me feel welcome. Was that meant to be or what? It seems Bruno made me feel too comfortable, right? Jokes aside, my brother-in-law and I turned out to be great friends today. Conversamos muito nos dias seguintes e descobri quem era o irmão dela. Foi o cara que me apresentou a todos e me fez sentir bem-vindo. Era pra ser ou o quê? Parece que o Bruno fez eu me sentir confortável demais, certo? Brincadeiras à parte, meu cunhado e eu nos tornamos grandes amigos hoje.
Paula and I talked for months and I decided I had to make a move. We were becoming really great friends and I was scared to never be more than that. So I did it. I made a move. I asked her out. Do you know what I got? Not now, but thanks anyway. Paula e eu conversamos por meses e decidi que tinha que fazer uma mudança. Estávamos nos tornando grandes amigos e eu estava com medo de nunca ser mais do que isso. Então eu fiz isso, tomei uma atitude, eu a convidei para sair. Sabe o que eu recebi? Agora não, mas obrigada de qualquer forma. Okay, those were not the exact words, but I got a no. I kept thinking about what went wrong. I mean, she looked interested. I totally respected her decision and I didn't mention going out with her again, at least for a few days. Ok, essas não foram as palavras exatas, mas eu recebi um não. Fiquei pensando no que deu errado. Quero dizer, ela parecia interessada. Respeitei totalmente a decisão dela e não mencionei sair com ela novamente, pelo menos por alguns dias. We kept friends for months on and I never gave up. We would talk into the night about everything. We probably had 100 online dates, but she didn't realize we would eventually go out. Nós ficamos amigos por meses e eu nunca desisti. Conversávamos a noite inteira sobre tudo. Provavelmente tivemos uma centena de encontros online, mas ela não percebeu que acabaríamos saindo, eventualmente. We shared a lot. I found out she had also been in a recent relationship that went wrong. We were both broken somehow, and the talking and sharing seemed to work just fine in our healing process. Nós compartilhamos muito. Descobri que ela também esteve em um relacionamento recente que deu errado. Nós dois estávamos quebrados de alguma forma, e a conversa e o compartilhamento pareciam funcionar muito bem em nosso processo de cura. Now is the time. Agora é a hora. That day eventually came and it wasn't my suggestion. It was hers. She invited me for a cup of coffee. Aquele dia finalmente chegou e não foi minha sugestão, foi dela. Ela me convidou para um café. I couldn't believe that actually happened. It was out of the blue, but I immediately said yes. We went out and had the best time. There were many other dates after that, until the day we decided to take things seriously and become a couple. Eu não podia acreditar que isso realmente aconteceu. Foi do nada, mas eu imediatamente disse que sim. Nós saímos e nos divertimos muito. Houve muitos outros encontros depois disso, até o dia em que decidimos levar as coisas a sério e nos tornarmos um casal. We tried to keep a low profile for a while, but too many people we knew had seen us together in coffee houses around town. Jump cut 4 years later, and we are married. In 2019, we had the ceremony, gathering people we loved the most, and decided to spend the rest of our lives together. Tentamos manter a discrição por um tempo, mas muitas pessoas que conhecíamos nos viram juntos em cafés pela cidade. E aí faz um pulo de 4 anos e estamos casados. Em 2019 fizemos a cerimônia, reunindo as pessoas que mais amamos e decidimos passar o resto de nossas vidas juntos. This is a real story, and I am sorry if I failed to build a mystery or couldn't make it an epic love story. Most real love stories are made by real people who work hard enough to make relationships work. Some would say we are still youngsters in a relationship, and we are. Who says we can't make it work? Esta é uma história real, e sinto muito se não conseguir construir um mistério ou não conseguir torná-la uma história de amor épica. A maioria das histórias de amor reais são feitas por pessoas reais que trabalham duro o suficiente para fazer os relacionamentos funcionarem. Alguns diriam que ainda somos jovens num relacionamento, e somos. Quem disse que não podemos fazer funcionar? And this is the story of how I met my wife. See? I did it within a 7-minute text instead of a 7-season TV show. E esta é a história de como eu conheci a minha esposa. Viu? Eu fiz isso em um texto de 7 minutos em vez de um programa de TV de 7 temporadas. Thank you for reading. Obrigado por ler.
O segundo texto que eu quero ler para vocês é do autor chamado S.M. Mamunur Rahman. Ele tem uma publication no Medium, que é uma plataforma de escritores. A publication chama Masterpiece, que significa obra-prima. E o texto dele se chama An Entire Generation is Looking for Shortcuts. Uma geração inteira está procurando atalhos. E o subtítulo, Where are we going with all those stupid videos? Onde estamos indo com todos esses vídeos estúpidos? A few days ago, a friend of mine visited our house. He is a civil engineer working on a railroad construction project. He is married and has a 1.5-year-old child. Alguns dias atrás, um amigo meu visitou a nossa casa. Ele é engenheiro civil e está trabalhando em um projeto de construção de ferrovia. Ele é casado e tem um filho de 1 ano e meio. We started the friends talk, and at one point my friend told me that he has 2 YouTube channels. Both of them have already got monetization. Começamos a conversa de amigos e, a uma certa altura, meu amigo me disse que tem 2 canais no YouTube. Ambos já têm monetização. My first thought was, well, it's natural. Nowadays, almost everybody has one YouTube channel and trying to earn some extra money. No wrong with that. So, being curious, I wanted to see those channels. I thought they are about his engineering expertise. Meu primeiro pensamento foi, bem, é natural. Hoje em dia, quase todo mundo tem um canal no YouTube e tenta ganhar algum dinheiro extra. Não há nada de errado com isso. Então, por curiosidade, eu queria ver esses canais. Eu pensei que eles seriam sobre sua experiência em engenharia. But then, what I saw shocked me to the core. Mas então, o que eu vi me chocou profundamente. In one channel, he only uploads the video of the concerts he attends. And in the other one, he shares bizarre videos. Well, I'm giving an example of how weird they are. In one video, I saw a boy drinking milk directly from a goat's udder, and it got more than 2 million views. Em um canal, ele apenas carrega os vídeos dos shows que assiste, e no outro, ele compartilha vídeos bizarros. Bem, estou dando um exemplo de como são estranhos. Em um vídeo, eu vi um menino bebendo leite diretamente da teta de uma cabra, e teve mais de 2 milhões de visualizações. I asked him, why this type of weird video he uploads in his channel? You know what he said. Yes, it's all about views. He uploads weird videos because they entice people to click on them, and therefore he gets the views and earns more money. Perguntei a ele por que esse tipo de vídeo estranho ele envia em seu canal. Você sabe o que ele disse? Sim, é tudo sobre visualizações. Ele envia vídeos estranhos porque isso atrai as pessoas a clicar neles, e portanto, ele obtém as visualizações e ganha mais dinheiro. He told me that making YouTube videos is one of the best ways to earn money, and not much effort is needed for that. He showed me a channel where some local guys make funny videos and thus earn thousands of dollars every month from YouTube. Ele me disse que fazer vídeos no YouTube é uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro, e não é necessário muito esforço para isso. Ele me mostrou um canal onde alguns caras locais fazem vídeos engraçados, e assim, ganham milhares de dólares todos os meses no YouTube. Not just my friend. Many people think that making videos is the easiest way to earn money. And they are doing it, leaving everything else behind. Their study, career, family, friends, everything. Well, I'm not talking about videos that genuinely provide value. In the weird world of the internet, good videos hardly get the views they deserve. Não apenas meu amigo, muitas pessoas pensam que fazer vídeos é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E eles estão fazendo isso, deixando todo o resto para trás. Os estudos, carreira, família, amigos, tudo. Bem, não estou falando de vídeos que realmente agregam valor. No mundo estranho da internet, bons vídeos dificilmente têm as visualizações que merecem. Anyway, I'm talking about stupid videos where people do stupid things only to go viral. De qualquer forma, estou falando de vídeos estúpidos onde as pessoas fazem coisas estúpidas apenas para viralizarem. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram has already taken over human minds. We are now living in the most uncivilized era where people fart on the street and film that to make money.
YouTube, TikTok, Facebook, Instagram já tomaram conta das mentes humanas. Estamos vivendo agora na era mais incivilizada, onde as pessoas peidam na rua e filmam isso para ganhar dinheiro. And my civil engineer friend, without enjoying the concert, captures it to upload in YouTube or finds weird things and share online to increase his views and subscribers. E o meu amigo engenheiro civil, sem curtir o show, o captura para subir para o YouTube ou encontra coisas estranhas e compartilha online para aumentar as suas visualizações e inscritos. Everyone is looking for shortcuts, thinking that the early they can make more money, the happier they will be. So people are making stupid videos, doing live streaming, showing what is under their shirts or pants, doing objectionable pranks, and many more. Todo mundo está procurando atalhos, pensando que quanto mais cedo puderem ganhar mais dinheiro, mais felizes serão. Então, as pessoas estão fazendo vídeos estúpidos, transmitindo ao vivo, mostrando o que está por baixo de suas camisas ou calças, fazendo brincadeiras censuráveis e muito mais. I don't know whether this madness will ever stop or not, as the situation is only getting worse. No doubt, we are the stupidest generation of all. Não sei se essa loucura vai parar ou não, pois a situação só está piorando. Sem dúvida, somos a geração mais estúpida de todas. Thank you for reading. Obrigado por ler. E aí, gostaram desse segundo texto? Esse autor é muito bom, já li vários textos dele e espero que vocês tenham gostado e entendido, né? Mais importante. Começando então o nosso terceiro texto do nosso episódio. É de uma pessoa chamada Shay D. Potter. O texto também está na plataforma Medium, na publication Masterpiece. O título do texto é She Dances While I Stand Still. Ela dança enquanto eu fico parada. E o subtítulo A Personal Essay About Two Sisters Navigating the Act of Forgiveness. Um ensaio pessoal sobre duas irmãs navegando no ato do perdão. Time doesn't just heal, it teaches. You will not forget, and the sharpness of injury will at most become dull. Time teaches you to appreciate that you've survived, that you've grown, and that you've learned. It is from this new perspective or growth that our hearts and minds can negotiate within the purity of forgiveness. Shay D. Potter. This was a quote. O tempo não apenas cura, ele ensina. Você não esquecerá e a nitidez da lesão no máximo se tornará maçante. O tempo ensina você a apreciar que sobreviveu, que cresceu e que aprendeu. É a partir dessa nova perspectiva, ou crescimento, que nossos corações e mentes podem negociar dentro da pureza do perdão. Shay D. Potter. Isso foi uma citação. I am struggling. I find this hard to share. Even though I know many, maybe even you, are struggling with it too. Forgiveness. Eu estou lutando. Acho isso difícil de compartilhar. Mesmo assim, eu sei que muitos, talvez até você, também esteja lutando com isso. Perdão. It's been a long while since that day. I was shattered. My sister and I crossed the line where trust might forever be in tiny pieces, unable to make whole again. Já faz muito tempo desde aquele dia. Eu estava despedaçada. Minha irmã e eu cruzamos uma linha em que a confiança pode ser para sempre pedaços minúsculos, incapazes de se tornarem inteiros novamente. We barely even speak now. Our physical struggle is still fresh. The scars still linger on my skin. Nós mal nos falamos agora. Nossa luta física ainda está fresca. As cicatrizes ainda permanecem na minha pele. How could something so ugly unfold in such a beautiful space? The fight, it happened in our Venetian-inspired hotel suite overlooking the buzz of the Las Vegas Strip. Como algo tão feio pode se desdobrar em um espaço tão bonito,
A briga aconteceu em nossa suíte de hotel de inspiração veneziana, com vista para a agitação de Las Vegas Strip. That night, stress high and emotions erratic, we set off a storm. Naquela noite, estresse alto e emoções erráticas, desencadeamos uma tempestade. Bitter words took positions, clenched teeth, heated faces, errant blows, bruised faces, strangled breath, a vase glass splatters, wild tears and sweat poured. Palavras amargas, tomou posições, dentes cerrados, rostos aquecidos, golpes errantes, rostos machucados, respiração estrangulada, um vaso de vidro se despedaça, lágrimas e suor derramados. I left the room. She stayed. The slammed hotel door is still wedged shut between us. Eu saí do quarto. Ela ficou. A porta do hotel ainda está fechada entre nós. Two blood sisters, we were. Two strangers, we are. Duas irmãs de sangue, nós éramos. Duas estranhas, nós somos. Why did we allow it to go this far? Por que permitimos que fosse tão longe? I can only offer that I needed her to respect me as her younger adult sister. And I was willing to hold my ground. In hindsight, maybe I sacrificed too much. Maybe I could have made a different choice. But the choice I made that night was deliberate, calculated, conscious. Eu só posso oferecer que eu precisava que ela me respeitasse como sua irmã mais nova, adulta. Eu estava disposta a me manter firme. Em retrospectiva, talvez eu tenha sacrificado demais. Talvez eu pudesse ter feito uma escolha diferente. Mas a escolha que fiz naquela noite foi deliberada, calculada, consciente. So, we're here, in this weird space of half apologies and placated laughter. Então estamos aqui, neste estranho espaço de meias desculpas e risos aplacados. On a whim, she steps forward and I step back. Or we both step forward, but then I step back again. We attempt to rock and sway, caught between the magnets of sisterly love and intransigent anger and egotism. We remain awkwardly out of step. Our familiar melodic song makes it hard to dance. Por um capricho, ela dá um passo à frente e eu recuo. Ou nós duas damos um passo à frente, mas então eu dou um passo para trás novamente. Tentamos balançar e balançar, presos entre os ímãs do amor fraternal e da raiva intransigente e do egoísmo. Permanecemos desajeitadamente fora de compasso. Nossa música melódica familiar torna difícil de dançar. Will we grow past this and ever heal? It has been exactly 424 days and counting. Nós vamos superar isso e nos curar? E já se passaram exatamente 424 dias e contando. I admit, this is deeply hurtful. Still some anger linger, and my thoughts will not let the images fade. I don't trust her. Even so, I still love her dearly. I feel the hole that she used to fill. Eu admito, isso é profundamente doloroso. Ainda há alguma raiva e meus pensamentos não vão deixar as imagens desaparecerem. Eu não confio nela. Mesmo assim, eu ainda a amo muito. Eu sinto o buraco que ela costumava preencher. I'm so conflicted. Estou tão em conflito. My heart knows she was my first friend. She always had my back, even when she rocked me in my crib. She always protected me. Meu coração sabe que ela foi a minha primeira amiga. Ela sempre me protegeu, mesmo quando me embalou no berço. Ela sempre me protegeu. It feels like my past is littered with cracked and fractured glass-framed memories. The fuzzy versions of her pulling me from a heap of clothes in the back of the closet, or when she held me behind her leg while talking to an unknown stranger, or when she gestured her wagging finger at a classmate bully in the dark high school hallway. These memories and more are desperately holding on to a frayed clothesline, in danger of falling to the proverbial floor, forever destroyed into a million broken pieces.
Parece que o meu passado está cheio de memórias emolduradas de vidro, rachadas e fraturadas. As versões confusas dela, me puxando de uma pilha de roupas no fundo do armário, ou quando ela me segurou atrás da perna quando falava com um estranho desconhecido, ou quando ela mostrou o dedo para um colega de classe no corredor escuro do ensino médio. Essas memórias e muito mais estão desesperadamente agarradas a um varal desgastado, em perigo de cair no chão proverbial, para sempre destruído em 1 milhão de pedaços quebrados. If I could just embrace forgiveness and let my ego go, maybe I could dampen the heartache. But like I said, I'm struggling. Se eu pudesse apenas abraçar o perdão e deixar o meu ego ir, talvez eu pudesse diminuir a mágoa, mas como eu disse, eu estou lutando. My heart wants to love. My mind wants to make a point. Meu coração quer amar. A minha mente quer fazer uma observação. As time spills out the cup of days wasted and regrets, the risk of irreparable harm and dissolved sistership increases. Is my stand worth such permanency? À medida que o tempo derrama a xícara de dias desperdiçados e arrependimentos, aumenta o risco de danos irreparáveis e irmandade dissolvida. A minha espera vale essa permanência? I am still struggling. Eu ainda estou lutando. She must be struggling too, but in love she walks closer to me. I stand still, unsure, reluctant. Ela deve estar lutando também, mas apaixonada ela se aproxima de mim. Fico parada, insegura, relutante. I just don't know if I could, if I should. Só não sei se conseguiria, se eu deveria. She takes another step. Ela dá mais um passo. I still stand still. Eu ainda estou parada. She reaches and extends her open hand. Ela alcança e estende a mão aberta. My heart finally nudges my mind. Meu coração finalmente cutuca minha mente. And I relax my balled fist. E eu relaxo o meu punho fechado. Thank you. Obrigada. That's a very deep story. Isso é uma história bem profunda, né? Sobre o perdão. Mas me conta aí, até agora, qual história você gostou mais? Deixa nos comentários, vamos interagir aqui pra gente chegar num material excelente com um formato que funciona para todo mundo. E agora a gente vai fazer a nossa quarta e última história desse episódio, chamada The Reasons Why Disney World is Mosquito Free. É uma história de Elle Howe e ela também está na publication chamada Masterpiece na plataforma Medium. E mais uma vez, lembrando que eu vou disponibilizar num PDF, basta você se inscrever no link que vai aparecer abaixo, onde você vai ter acesso aos links desses textos que eu estou lendo, com os direitos autorais, com os autores, tudo bonitinho, agrupado, e o episódio que você está ouvindo. Então fica mais organizado para mim e para você. The Reasons Why Disney World is Mosquito Free. As razões pelas quais a Disney World é livre de mosquitos. E o subtítulo da história é Walt Disney was ahead of his time. O Walt Disney estava à frente do seu tempo. In the swamps of Florida sits the massive park of Disney World. Walt Disney's vision of a children's wonderland of fantasy and joy. In 2018, a staggering 58 million visitors enjoyed the park, a place where kids are kids and they dream to be there. Dentro dos pântanos da Flórida fica o enorme parque da Disney World, a visão de Walt Disney de um país das maravilhas infantil, de fantasia e alegria. Em 2018, impressionantes 58 milhões de visitantes desfrutaram do parque, um lugar onde as crianças são crianças e sonham em estar lá. When Disney set out to build his park, he wanted his visitors to have a magical experience. His world included freedom from biting bugs. Situated smack dab in the middle of Florida's swampland, it'd be hard to imagine. Quando Disney decidiu construir seu parque, ele queria que seus visitantes tivessem uma experiência mágica.
Seu mundo incluía a liberdade de insetos mordedores. Situado bem no meio do pântano da Flórida, seria difícil imaginar. Let's face it, who wants bug bites? I have adverse reactions to mosquitoes. I swell up and live on anti-itch medication until they heal. Vamos combinar, quem quer picada de insetos? Eu tenho reações adversas aos mosquitos. Eu incho e vivo de medicação anticoceira até curar. It will be a huge task to overcome. I've seen lakes full of mosquito larvae. You feel as if you can't get away from them fast enough. Imagine how forward-thinking Disney was to even ponder this control. Seria uma grande tarefa a ser superada. Já vi lagos cheios de larvas de mosquito. Você sente como se não pudesse fugir deles rápido o suficiente. Imagine como o Disney pensava no futuro ao ponderar sobre esse controle. Walt Disney meets the Master of Mosquitoes. Walt Disney conhece o mestre dos mosquitos. Disney wanted the mosquitoes repelled by using friendly methods, quite a progressive move back in the mid-60s. Disney queria que os mosquitos fossem repelidos usando métodos amigáveis, um movimento bastante progressivo em meados dos anos 60. The water at Disney World is always on the move. We can thank General William Joe Potter for this part of the magic at Disney World. He met Walt Disney at the 1964 World's Fair. After a discussion about the mosquitoes, Disney hired him on the spot. A água na Disney está sempre em movimento. Podemos agradecer ao general William Joe Potter por essa parte da magia na Disney World. Ele conheceu Walt Disney na Feira Mundial de 1964. Após uma discussão sobre os mosquitos, Disney o contratou na hora. Joe was an MIT graduate and an engineering expert. He knew how to repel mosquitoes. He learned this when he was the governor of the Panama Canal Project. He had to control the mosquitoes to prevent the spread of malaria to the workers. Joe era graduado pelo MIT e especialista em engenharia. Ele sabia como repelir mosquitos. Ele aprendeu isso quando era o governador do projeto no Canal do Panamá. Ele teve que controlar os mosquitos para evitar a propagação da malária entre os trabalhadores. Joe goes to work. Joe vai trabalhar. Joe had all the water removed from Disney's swampland back to the swamps. Next, he designed and built an intricate system of ditches, known as Joe's Ditches. This controlled the standing water in the park. Joe mandou remover toda a água do pântano da Disney e colocá-la de volta aos pântanos. Em seguida, ele projetou e construiu um intrincado sistema de valas, conhecidas como as valas de Joe. Isso controlava a água parada no parque. They decided to make it free from mosquitoes by taking measures that prevented them from laying their larvae in the water. If water was always on the move, they couldn't lay their eggs. Eles decidiram libertá-los dos mosquitos tomando medidas que os impediam de colocar suas larvas na água. Se a água estivesse sempre em movimento, eles não poderiam botar seus ovos. The methods used in Disney World. Os métodos usados na Disney World. Trenches built all over the park. The water in Disney World runs to a canal system that moves around the park continuously. Trincheiras construídas por todo o parque. A água na Disney World corre para um sistema de canais que se move ao redor do parque continuamente. The park purchases more land than is necessary for each section. This helps to keep up with the requirements to build Joe's Ditches. O parque compra mais terrenos do que o necessário para cada trecho. Isso ajuda a manter os requisitos para construir as valas de Joe. All bodies of water in the park have at least a fountain or a waterfall, something to keep it moving. This prevents the water from pooling and becoming stagnant. Todos os corpos d'água do parque possuem pelo menos uma fonte ou cachoeira, algo para mantê-lo em movimento. Isso evita que a água se acumule e fique estagnada. Water doesn't collect on or around the buildings. Their design prevents the collection of standing water. A água não se acumula nos prédios ou ao redor deles. Seu design evita a coleta de água parada.
Plants used are not friendly to mosquitoes. They all drain water off of them. For example, water lilies are never used. As plantas utilizadas não são amigáveis aos mosquitos. Todos eles drenam a água deles. Por exemplo, lírios aquáticos nunca são usados. The specific fish used in lakes and ponds feed on mosquito larvae. Os peixes específicos usados nos lagos e lagoas se alimentam de larvas de mosquitos. Using a spray of liquid garlic extract repels mosquitoes. It's much stronger than the garlic we use at home. Usar um spray de extrato líquido de alho repele os mosquitos. É muito mais forte do que o alho que usamos em casa. Chicken coops kept around the park to allow the park. Tests were done on the chicken's blood to see if any mosquito-transmitted diseases are in the park. The chickens are not affected by diseases like West Nile or the Zika virus. Galinheiros mantidos ao redor do parque para permitir a entrada no parque. Testes foram feitos no sangue das galinhas para ver se há alguma doença transmitida por mosquitos no parque. As galinhas não são afetadas por doenças como o Nilo Ocidental ou o vírus Zika. Elements we can use at home. Elementos que podemos usar em casa. An ingenious idea that shows what a visionary Walt Disney was. He helped to ensure his visitors enjoy the park with as few lixos as possible. Uma ideia engenhosa que mostra o quão visionário foi o Walt Disney. Ele ajudou a garantir que seus visitantes aproveitassem o parque com o mínimo de problemas possível. It's wonderful when visitors aren't subjected to bites from mosquitoes. Reducing the concern for mosquito-carried diseases when you go to a place like Disney World is great. É maravilhoso quando os visitantes não estão sujeitos a picadas de mosquitos. Reduzir a preocupação com doenças transmitidas por mosquitos quando você vai a um lugar como a Disney é ótimo. We can use some of these controls in our own yards. Podemos usar alguns desses controles em nossos próprios jardins. Don't have standing water. Não tenha água parada. Spray garlic around your plants. Pulverize alho em torno de suas plantas. Don't use plants that host mosquito larvae. Não use plantas que hospedem larvas de mosquito. Use ornaments that don't pool water. Use enfeites que não acumulem água. Have a pond with fish. Use mosquito-eating fish. Tenha um lago com peixes e use peixes comedores de mosquitos. Thank you for reading. Obrigado por ler. Esse então foi o nosso primeiro episódio de textos em inglês com áudio e tradução e transcrição e tudo bonitinho aqui no Inglês Correto. Se você gostou, eu preciso muito que você me fale. Se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários, dá um jeito de falar comigo. Se você está ouvindo só numa plataforma de áudio, conversa com a gente pelo Instagram ou manda um e-mail, a forma que você achar mais fácil. Mas entre em contato, a gente quer saber se vocês estão gostando. E muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê na próxima. Bye!